Desde o início de 2025, um enigmático fenômeno tem chamado a atenção do mundo. O chamado 3 Atlas, um cometa ou até uma nave alienígena se aproximando da Terra. Será que estamos sendo preparados para algo maior? Nesse vídeo, vamos desvendar como a indústria cinematográfica e a engenharia social moldaram a nossa percepção e nos prepararam para uma invasão alienígena que talvez nunca aconteça. Prepare-se para uma jornada reveladora. 3 Atlas seria um cometa ou seria uma nave alienígena trazendo uma civilização amigável? Ou talvez uma civilização nada amigável? Ou poderia ser alguma coisa muito pior? E o que poderia ser pior do que uma civilização alienígena nada amigável? O que poderia ser muito pior? Seres humanos muito mal intencionados, com uma tecnologia avançada alienígena, tocando o terror de propósito para nos convencer que estamos sendo atacados, para convencer que está havendo uma invasão alienígena falsa para controle populacional. E você sabe o que é engenharia social? Já ouviu falar sobre esse termo antes? Engenharia social é cozinhar o sapo em banho-maria, para que ele não perceba a água entrando em ebulição. E quando o sapo menos perceber, sem ter oferecido nenhum tipo de resistência, já será tarde demais. Jarvis, faça uma explicação um pouco mais detalhada sobre o que é engenharia social. Eu sei que isso pode até parecer uma daquelas malucas teorias da conspiração, mas você já parou para pensar que talvez as suas opiniões, os seus medos e até as suas reações não sejam realmente suas? Pois é, isso é o que chamamos de engenharia social, a arte de manipular o comportamento humano em massa, sem que as pessoas percebam que estão sendo manipuladas. A engenharia social funciona como um laboratório invisível, onde elites políticas, corporações e agências estratégicas testam formas de influenciar crenças, emoções e atitudes coletivas. Ela não precisa de armas nem de prisões. Só precisa de uma coisa: narrativas. E onde as narrativas são mais poderosas do que no cinema? A indústria cinematográfica é, há décadas, uma das ferramentas mais eficazes de engenharia social. Filmes moldam o que consideramos heróico, o que tememos e o que acreditamos ser normal. Desde a Guerra Fria, Hollywood foi usada para direcionar a percepção pública, criando vilões, salvadores e ameaças de acordo com o interesse do momento. E nada é mais simbólico disso do que os filmes de invasão alienígena. Pense comigo. O Dia da Independência, Guerra dos Mundos, Invasão do Mundo, Batalha de Los Angeles, A Chegada. Todos esses filmes têm algo em comum. Colocam a humanidade em posição de vítima diante de um inimigo externo, desconhecido e tecnologicamente superior. O público é condicionado a sentir o mesmo medo, a mesma urgência e o mesmo instinto coletivo de sobrevivência. Essas emoções são profundamente gravadas no subconsciente e, com o tempo, criam uma associação automática. E se essa narrativa não for apenas entretenimento? E se for um treinamento psicológico, preparando a humanidade para reagir de forma previsível diante de algo que ainda está por vir? O cinema não apenas reflete a sociedade, ele a programa. E quando milhões de pessoas assistem às mesmas histórias, sentem as mesmas emoções e acreditam nas mesmas verdades, isso deixa de ser cultura e passa a ser controle social. A engenharia social não quer que você perceba, quer apenas que você reaja. Então, da próxima vez que assistir a um filme de alienígenas destruindo a Terra, pergunte a si mesmo: e se tudo isso não fosse apenas ficção? E se fosse engenharia social? Ao longo das décadas, a CIA trabalhou diretamente com Hollywood para garantir que todas as cenas, filmes e seriados que retratassem alguma agência de inteligência demonstrasse essa agência de forma favorável. Ou seja, a CIA sempre meteu o dedo, sempre meteu a influência deles na forma como nós percebemos as agências governamentais. Ou seja, eles têm uma forte influência na nossa percepção do que é real. A indústria cinematográfica e a mídia em geral
tem sido usada para moldar opiniões e reforçar narrativas que interessam ao governo, impactando a forma como o público entende determinados assuntos, como segurança nacional, conflitos internacionais e tecnologia. Existem estudos e relatos de que a CIA utilizou e utiliza o entretenimento para espalhar desinformação ou para influenciar a opinião pública, criando ou reforçando certas percepções que beneficiam interesses governamentais. E talvez você possa estar se perguntando como o Trace Atlas, sendo uma invasão alienígena falsa, poderia trazer benefícios governamentais. Se for verdade que nós estejamos passando por uma era de diminuição populacional compulsória, uma guerra intergaláctica com um inimigo imaginário ajudaria a diminuir a população muito rapidamente, sem colocar a culpa nos governos. Pois, como nos ensinaram através da engenharia social, durante as guerras, muita gente vai de arrasta para cima. Se for verdade, por mais tenebroso que seja, chega a ser brilhante. E por que eu acredito que exista essa possibilidade assustadora? Porque em 1987, o ex-presidente Ronald Reagan, que também foi ator antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, fez 5 discursos similares, os mesmos 5 discursos, que um deles foi retratado na frente das Nações Unidas, falando sobre uma possível invasão alienígena para unificar a sociedade. Até mesmo o grande ufólogo Dr. Stephen Greer já mencionou em várias entrevistas a sua preocupação sobre uma possível invasão alienígena falsa, com tecnologia reversa que já foram dominadas pelos seres humanos. Dr. Stephen Greer é um dos nomes mais importantes e influentes da ufologia moderna. Médico formado em medicina pela East Tennessee State University, ele abandonou sua carreira para se dedicar à investigação de fenômenos extraterrestres e à divulgação de informações suprimidas pelos governos. É fundador do Center of Study of Extraterrestrial Intelligence e do Disclosure Project, organizações criadas com o objetivo de reunir testemunhos de militares, cientistas, pilotos e agentes governamentais sobre contatos com tecnologia extraterrestre e projetos secretos de energia livre. Em 2001, Greer organizou uma histórica coletiva de imprensa no National Press Club, em Washington, D.C., onde mais de 20 testemunhas de alto nível revelaram evidências de programas secretos relacionados a OVNIs e vida extraterrestre. Este evento marcou um divisor de águas na ufologia mundial. Greer também é responsável por diversos documentários de grande impacto, como Unacknowledged, Close Encounters of the Fifth Kind e The Lost Century, onde denuncia a existência de tecnologias avançadas suprimidas, baseadas em energia limpa e sistemas antigravitacionais. Com uma abordagem científica, diplomática e estruturada, o Dr. Stephen Greer ganhou respeito internacional por sua coragem, credibilidade e persistência em tornar pública a verdade sobre presença extraterrestre na Terra. Hoje, ele é reconhecido como um dos maiores defensores da divulgação total. Full Disclosure, lutando para expor a maior conspiração do século, a ocultação do contato entre humanidade e civilizações alienígenas. Muitos militares americanos já declararam envolvimento em abduções alienígenas falsas, utilizando tecnologia reversa. Agora minha pergunta para você: se você estivesse nessa situação de abdução, você conseguiria distinguir entre realidade e mentira? Com todo aquele medo, o pânico de estar num lugar diferente, você conseguiria distinguir o que é verdade e o que não é verdade? Quer dizer então que todas as abduções foram forjadas? Na verdade, não. Existe um caso muito interessante do Travis Walton. Você sabe quem foi Travis Walton? Jarvis, explique de uma forma muito simples quem foi Travis Walton. Travis Walton foi um lenhador americano que se tornou um dos casos de abdução alienígena mais famosos e controversos da história. Em 5 de novembro de 1975, enquanto trabalhava com sua equipe em uma floresta no Arizona, ele foi subitamente atingido por um feixe de luz proveniente de um objeto voador luminoso. Seus colegas, apavorados, fugiram do local, mas quando retornaram, Travis havia desaparecido.
Ele foi dado como desaparecido por 5 dias, até reaparecer desorientado, afirmando ter sido abduzido por seres extraterrestres. Se, segundo Walton, ele foi levado para o interior de uma nave e submetido a procedimentos estranhos por seres de aspecto não humano. O caso ganhou grande repercussão porque tanto Travis quanto os seus 6 colegas foram submetidos a testes de polígrafo, detector de mentiras, e todos, exceto um, foram considerados verdadeiros em suas declarações. Ao longo dos anos, Travis realizou novos testes de polígrafo e voltou a passar, o que fortaleceu a credibilidade de sua história. O incidente inspira até hoje pesquisadores, céticos e entusiastas da ufologia. Em 1993, sua experiência foi adaptada para o cinema no filme Fire in the Sky, Fogo no Céu, baseado no livro escrito pelo próprio Travis Walton. O filme recria de forma intensa e dramática a sua abdução e se tornou um clássico do gênero, deixando no ar uma pergunta que ecoa até hoje. E se for verdade? Falando sobre verdade, eu mesmo cheguei a assistir uma entrevista do Travis Walton no Joe Rogan Experience. Essa entrevista foi basicamente 3 horas de conversa, onde o próprio Travis Walton disse que ele está atualmente procurando um diretor de cinema que consiga refazer a história do The Fire in the Sky. Porque o filme que eu já assisti, a propósito, eu recomendo, é muito bom por sinal, levando em consideração que o final não é o que ele aprovou. O roteiro que ele aprovou não foi o roteiro que foi produzido. Ou seja, eles distorceram o final do filme para mostrar que ele passou apuros, que ele estava com medo, que ele foi molestado, que ele foi machucado, e nada disso, segundo a entrevista, realmente aconteceu. Na verdade, foi completamente o oposto. Desde muitos anos, a sociedade sempre se questionou sobre a vida fora do nosso planeta. Existe uma pergunta que não quer se calar. Existe vida fora do planeta Terra? Existe uma vida mais avançada do que a dos seres humanos? Por muito tempo, a sociedade acreditou ingenuamente que, ao obtermos essas respostas, seríamos informados pelos governos, pelas mídias, pela televisão. No entanto, nos meus últimos 30 anos de estudo de ufologia, descobri que há um investimento financeiro enorme para manter essa informação distante do público. Há um investimento massivo para manipular a percepção do público em relação à vida fora da Terra. A indústria cinematográfica joga um papel fundamental nessa engenharia social, com filmes que representam a invasão alienígena como um momento apocalíptico, incutindo medo e a necessidade de lutar para sobreviver. Assim, existe um investimento na doutrinação da percepção, onde os alienígenas são vistos como vilões, como inimigos da nossa existência. Por mais que tudo isso possa parecer loucura, a minha pergunta é: e se for verdade? Por que será que existe um investimento financeiro tão grande para manter essa informação tão distante do público? Você acha que o Trace Atlas possa ser de fato uma invasão alienígena? Ou talvez você acredite que exista sim uma possibilidade de seres humanos não muito intencionados estarem programando uma invasão alienígena falsa para um outro momento de controle populacional. Qual é a sua opinião? O que você acha? Se tudo isso for verdade, o que vai representar isso nas nossas vidas? Se você curtiu esse vídeo, dá um like, compartilha. Thanks for watching. My name is Miles Catolini. Have a fantastic day. Time together and bye for now.